Vamos lá, sejam muito bem-vindos, universitários e admiradores do mercado. Só um minutinho, peraí, coisa errada aqui. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, universitários e bacharéis e admiradores do mercado imobiliário e dos leilões judiciais de imóveis. Esse é o programa Travessia dos Tijolos de Ouro dos R$ 9.700 por mês ao infinito. Nesse programa, a ideia central é elevar o seu nível de consciência sobre ser um analista de oportunidades de negócio, ou seja, aprender a analisar investimentos imobiliários especificamente em leilões judiciais de imóveis, ok? Então, fique comigo, preste atenção, que eu vou te entregar vários insights, ideias super interessantes para você poder performar em um grau máximo de eficiência e segurança, tornando-se um analista de sucesso nos investimentos em leilões de imóveis. Eu sou Conrado Cortez e ajudo universitários e bacharéis por meio de estratégias a ganhar R$ 9.700 por mês, sendo analista Bricker em leilões judiciais de imóveis. E hoje o nosso tema é: eu consigo começar do zero uma carreira de analista em leilões de imóveis, mesmo com dificuldades financeiras? Então fica comigo que a gente vai responder essa pergunta, tá? Para iniciar esse material, pensa comigo, vamos pensar aqui em uma trinca de situações que acontecem com a maioria das pessoas, né? Além de dificuldades financeiras, dificuldades para honrar os compromissos, dificuldade para quitar os boletos no final do mês, os universitários e os bacharéis ainda encontram situações adversas, desafiadoras, pela frente, né? Principalmente ao iniciar uma carreira, como, por exemplo, lidar com baixos salários iniciais, né? É quase que inevitável, a grande parcela da população começa, trabalhando e recebendo um salário bem abaixo das expectativas e bem abaixo do que o mercado pode pagar, tá. Imagine você um atleta treinando, por exemplo, para uma maratona. No começo você, não pode percorrer a distância total, né. No mundo profissional não é diferente, muitos empregos de nível inicial, eles não oferecem salários altos, o que pode ser desafiador para os indivíduos que já estão com dificuldades financeiras. Isso pode tornar difícil o pagamento de dívidas, como, por exemplo, empréstimos estudantis, né? Ou mesmo a cobertura de despesas básicas. Então, essa é uma realidade ao ingressar no mercado de trabalho, na sua grande maioria, 99% das opções de trabalho, o salário é muito baixo, né? Salve algumas exceções, por exemplo, que me vem à cabeça, o programa trainee de grandes corporações acabam pagando um salário inicial de 7, 8, 9, até R$ 10.000 por mês, né? Mas o nível de seleção é altíssimo, né? O jovem ali, recém-formado, por exemplo, ele já tem que ter uma experiência internacional, uma experiência de trabalho, tem que ter uma desenvoltura, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter línguas, né? Uma boa formação acadêmica também, tá? E aí saber lidar lá durante todo o processo, entre entrevistas dinâmicas, dinâmicas em grupo, entrevistas online, por aí vai. Tem todo um processo seletivo bastante severo, ok? Então esse é o primeiro ponto, o dos salários mais baixos, né? E o que que um atleta com visão estratégica, ele faria então, né? Pensando aí no maratonista, né? Ele começa com distâncias menores e gradualmente ele vai aumentando a sua resistência, né? Isso da mesma forma, no início de uma carreira,
você não vai, né, não vai ter a possibilidade de receber um salário alto. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que focar nas suas habilidades, principais, né, focar nas habilidades necessárias para um desempenho e ir adquirindo experiência, para que você possa, vislumbrar melhores rendimentos. Isso em condições normais, no emprego, tá? Bem, além de baixos salários, né, você pode sofrer com o quê? Com a instabilidade profissional. O que que seria isso, né? Pense na sua carreira, por exemplo, como uma viagem de um barco, né? No começo, as águas podem ser agitadas, incertas, ou seja, no início da carreira pode haver um certo grau de incerteza ou instabilidade. Você pode ter o controle completo. Você não vai ter o controle completo do seu barco. Então é o início. Então tem uma certa instabilidade. Você ainda está, de repente saiu do campo teórico e na prática as coisas acontecem. São os intempéries que a gente não tem controle. Mas à medida que você vai ganhando experiência, você aprende a navegar melhor, mesmo em alguns mares tempestuosos, né? Então, assim, quando você, ingressa numa nova atividade, e você está no seu início de carreira, você vai ter que lidar com turbulências. E aí faz parte do processo, vai depender como que você reage, como que você interpreta, como que a sua mentalidade está preparada para recepcionar, essas situações para que você possa, aos poucos, ir transformando os problemas em soluções, transformando os problemas em oportunidades. Portanto, pode levar algum tempo até você se estabelecer em um campo ou em uma posição que pode criar uma ansiedade financeira. E para completar essa trinca que a gente falou de baixos salários, instabilidade profissional, eu, citaria aqui a falta de experiência financeira. Muitos jovens profissionais, eles não recebem uma educação financeira adequada. Imagina que você que recebe, por exemplo, um dispositivo eletrônico sem o manual. No começo, você pode não saber como usar todas as funções, pode até usar o dispositivo de maneira ineficiente. É muito comum você pegar hoje pessoas que têm um smartphone na mão, uma ferramenta poderosíssima e uma ferramenta subutilizada. Tem vários recursos ali que as pessoas não usam, ainda usam com aquela mentalidade de um telefone, né? Que era só discar e falar com a pessoa do outro lado. Hoje você tem uma ferramenta poderosa em vários aspectos da vida, né? Você utiliza para atividade física, para aprender línguas, para utilizar uma inteligência artificial, para se conectar com pessoas, com lugares, para se locomover, para assistir e aprender em termos de educação. Você controla a sua residência, você controla atividades do seu trabalho, você tem hoje, enfim, várias ferramentas, softwares que te ajudam a operar a sua vida ali na palma da mão, né? Então é um recurso que potencializa demais, que não vem com nenhum manual, né? Vem numa caixa bonita, né? Elegante, mas ali dentro você consegue, tirar seu sustento, você consegue falar, se conectar com o mundo todo, né? Então é uma ferramenta de longo alcance, muito poderosa. Então, falando da falta de experiência, é como se você entrasse no mercado de trabalho sem manual, com um pai pai fresco, né? Um pai que recém teve filho, tem manual, o filho não vem com manual, e ali ele vai aprendendo, desenvolvendo habilidades e lidando com situações, né? Então, no começo, você pode não saber como usar todas as funções, né, caso do dispositivo eletrônico, e aí você vai acabar usando de forma ineficiente. Da mesma forma, sem a educação financeira adequada, é difícil gerenciar o dinheiro efetivamente. E, em alguns casos, agrava as dificuldades financeiras já existentes, as dificuldades financeiras pré-existentes. E elas podem não entender completamente,
como serem resolvidas. Então, as dificuldades financeiras acabam te atrapalhando e, e você, por não ter essa educação financeira, acaba agravando, né, as dificuldades financeiras, tá? E aí a gente dá alguns exemplos, como, eh, por exemplo, estabelecer um orçamento mensal do quanto que pode gastar, onde gastar, fazer um monitoramento, um controle, para que chegue até a virada do mês com as obrigações cumpridas, né? Então, economizar, por exemplo, para uma, uma reserva de emergência, para um problema mais grave. Então, gerenciar o crédito, né? Que, que podem agravar ao longo do tempo, caso você não utilize da melhor forma possível. Então, aprendendo mais sobre finanças, assim como lendo o manual de um dispositivo, você pode aproveitar o máximo do seu dinheiro. A gente falou baixos salários, instabilidade e falta de experiência financeira. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, começa a ter renda, mas não sabe lidar com aquilo, tem acesso ao crédito e acaba criando outros problemas, outras dificuldades financeiras, tá? Agora eu queria te falar alguns argumentos para você começar a refletir sobre a carreira de analista de leilão de imóveis. Fique atento que essas informações que eu vou te passar agora em primeira mão. Por exemplo, oportunidades do mercado de leilões de imóveis, né? Eu queria mostrar algumas manchetes aqui, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Quero mostrar essa oportunidade aqui. Então, aqui a gente tem a oportunidade de um desconto de um imóvel entre 40% a 50%, que foi arrematado por um investidor. E, e aqui a gente vê a oportunidade, comprou num lugar onde já tinha interesse, né? E teve a oportunidade de comprar por 40% a 50% de desconto. Aqui a gente vê um trabalho de assessoria. Então, eh, aqui a gente falando de advogados que prestam serviço, principalmente em leilões, né? E aí vem uma cobrança. Obviamente, já está tudo planilhado e dá mais segurança para o arrematante. Aqui a gente falando, ó, um imóvel que teve uma arrematação por 290 mil e pagou um serviço de assessoria de 23.500, quase 10% do valor do lance, né? Então tem oportunidade aqui. Então voltando para cá, queria mostrar essas oportunidades e fica aí evidente que comprar barato, de ter um profissional assessorando, um analista reportando informações, sendo remunerado, é uma oportunidade imensa. Por quê? Porque a pessoa vai comprar barato, ela vai fazer um movimento em que existe dinheiro na mesa e ali ele pode compartilhar uma parte do lucro, do benefício, da vantagem com um terceiro para ele ter aquela segurança extra. É uma relação ganha-ganha, todos saem beneficiados e, e é aí que mora o coração dessa carreira, né? Dinheiro disponível na mesa. E algumas oportunidades em tempo de crise. Eu vou mostrar aqui também uma manchete que saiu. Ó,
crise aumenta em 32% a oferta de imóveis em leilões no Brasil. Então, em momentos de crise, a gente encontra oportunidades nesse mercado de leilão, tá? Você que está aí no Instagram, não está podendo acompanhar aqui as imagens compartilhadas, mas aqui saiu no SBT News a informação que problemas financeiros e atraso em negociações durante a pandemia foram os principais fatores do aumento de leilões de imóveis. Então, numa crise, enquanto uns estão em dificuldades, outros aproveitam as oportunidades, ok? Então, está aqui mostrado em que tempos de crises existem oportunidades nesse mercado, né? Quando não tem crise, tem um dinheiro mais abundante, oportunidades também são aproveitadas nesse mercado. Então, em tempo de crise, normalmente o dinheiro na economia fica mais escasso e mais caro. Com isso, aparentemente, as oportunidades vão minguando. Mas no mundo dos leilões é diferente, é o contrário. Significa que, primeiro, mais pessoas deixarão de honrar pagamentos oriundos de financiamentos, abrindo mais imóveis que cairão em leilão, né? Ou seja, deixou de pagar, vem o banco, toma, ou uma penhora, aí vai para um processo judicial, né? E aí mais imóveis entra ali no funil dos leilões de imóveis. E segundo, quando a gente tem uma crise, os imóveis tendem a ficar mais baratos, né? Por quê? Porque tem menos gente comprando, ok? E aí o que que acontece? Você que comprou um imóvel em leilão, mais barato ainda, porque vai entrar um valor de avaliação que já tem um decréscimo em virtude da crise, você pode pegar aquele bem e alugar, né? Então, fazendo uma boa compra, você pode alugar ou vender um preço mais baixo e girar. Você vai estar em vantagem, o mercado não vai estar um mercado comprador, mas você consegue vender mais barato e assim, a quantidade de pessoas com dinheiro diminui, mas ainda existem pessoas com dinheiro. Então, as pessoas que procuram oportunidades, elas vão comprar mais barato para morar, por exemplo, por ter dinheiro, e você faz girar, você vai ter uma vantagem competitiva, por quê? Porque você pagou barato. Ok? Terceiro ponto, terceiro argumento que eu gostaria de listar aqui para quem está começando como analista de leilão é a formação e a qualificação. Tá? Você ter, mesmo você não tendo uma formação prévia, queria te encorajar a dizer que você pode adquirir, desde pesquisas, cursos gratuitos, eh, utilizar ferramentas, né, checklists, acompanhamentos de atividades. Ali você consegue ter um mapeamento, uma rota de como fazer a análise de uma oportunidade. Assim como existem analistas do mercado de ações, utilizando as técnicas e fundamentos, aqui não é diferente. Então, você vai usar técnicas e fundamentos para analisar, para encontrar a melhor oportunidade e mitigar os riscos. Basicamente, a equação é essa, ok? É importante que hoje a gente não vai estar falando, né? Então, a gente não vai abordar nessa live alguns tópicos, por exemplo, como os detalhes técnicos do trabalho de um analista de leilões, né? Não é momento de entrar em minúcias jurídicas ou técnicas. A gente não vai entrar nisso hoje, né? A gente também não vai fazer nenhum tipo de comparação com outras carreiras. A gente busca evitar comparações, né, que possam parecer depreciativas com outros. Eu vou utilizar outros, como eu acabei de utilizar, como eu acabei de fazer, que é no sentido de elucidar. Então, se existe análise de investimento no mercado de ações, nos fundos de investimentos imobiliários, no universo de leilões também. E o que que você está buscando? Uma alavancagem patrimonial. Então, você põe dinheiro lá, para quê? Para fazer o dinheiro trabalhar. Então, é aquela velha máxima, aquele velho conceito de pensar que o, o, o dinheiro, ele pode trabalhar, ele tem valor, ele é um recurso, né? Como é que ele é remunerado? Pelos juros. No caso aqui no leilão,
é o que a gente chama do lucro flutuante, comprar barato para vender. Então, é compra e venda, né? Compra barato e vende mais caro. A gente também não vai falar aqui de promessa, não existe promessa de ganhos exorbitantes. Cada um, dentro da sua possibilidade, vai ter o seu ganho, que a gente estabelece 9.700 por mês, porque pode ser um valor fixo. Eu te mostrei aqui um caso de um arremate em que uma prestação de serviço foi quase 10%, então de 290 mil foi 23 mil de serviço, o que seria quase 3 vezes daquilo que a gente está comentando aqui. Você pode ter um valor fixo para o seu trabalho, para encontrar uma oportunidade, fazer revalidação de informação, fazer investigação, entregar a oportunidade e depois dar um suporte até o momento do registro, dando as coordenadas para o investidor, para ele ter segurança de saber que ele botou a mão numa mina de ouro e que aquela mina de ouro pode ser remunerada e compartilhada para que outras oportunidades possam surgir também. Então, dando sequência aqui, por que que as dificuldades financeiras se transformam em oportunidades na vida de pessoas? Por que trazer esse tema de que as dificuldades financeiras, dependendo da perspectiva, dependendo da ótica, pode ser uma mola propulsora para te tirar de uma zona desconfortável para uma zona confortável. Por que que eu quero, em primeiro lugar, dizer que você consegue, né? Você precisa se sentir encorajado. Que não é fácil sair de uma zona desconfortável e ir para uma zona confortável. Tem um processo, tem uma jornada, tem tempo. E muitas vezes é a nossa mentalidade que é o nosso principal obstáculo. A gente não acredita, a gente acha que a gente não é possível, né, que a gente não é capaz de realizar. Então, eu quero te mostrar aqui um, um pouco dentro desse conteúdo que sim, é possível, né? Que é que na dificuldade que a gente junta ali a fome com a vontade de comer. Então é importante saber que dificuldades financeiras, em primeiro lugar, a gente está falando de uma dificuldade de um recurso. E recursos, eles são substituíveis. A gente utiliza outros recursos para alavancar aquele que está mais debilitado. Então a gente substitui, a gente complementa, ou a gente acha uma outra pessoa que tenha esse recurso, que aqui é o caso. O analista ele vai procurar em outra pessoa, que é o investidor, o recurso que está na mão dele, que está escasso na mão dele, que é o dinheiro. Porque a partir do momento que você se transforma em um analista capaz, e você encontra oportunidade, se você tiver o recurso, para que você vai chamar o investidor, né? Só que o que que acontece? Com o tempo, você encontrando oportunidades e empregando o seu capital, vai chegar uma hora e você não vai ter capital para aportar em todas as oportunidades. E aí que entra a recorrência. E aí você começa a vislumbrar horizontes. O que que eu vou fazer? Eu vou ganhar aqui, ó, em cima de poucas oportunidades, ou eu vou criar uma agência, ou eu vou criar um fundo de investimento, ou vou criar uma empresa, né? Então eu começo a mexer algumas engrenagens para eu obter o máximo de resultado. Então tem vários aspectos que podem ser jogados aí, várias cartas que podem ser jogadas nesse game. Então, por que que na dificuldade a gente junta a fome com a vontade de comer? O primeiro ponto que eu queria te passar, seja resiliente, seja antifrágil. Então, ser resiliente é, diante da dificuldade, você não sucumbir, você não esmorecer, você reagir com a força de reverter aquele cenário, né? Seja antifrágil. O que que é o antifrágil? É aquele que apanha e está se fortalecendo e não se escondendo. Ele está pronto para recarregar energia e despejar essa energia em outro lugar. Então, quanto mais difícil, a ideia é adquira mais força, seja mais forte.
E sempre que possível, tenha em mente que você pode fortalecer diante de uma dificuldade. Então, a dificuldade financeira, ela desenvolve a resiliência e a capacidade de lidar com desafios. Em qualquer atividade econômica que você for operar, você vai ter que lidar com a dificuldade. Os recursos vão ser escassos. De repente, uma grande empresa, você é um gestor, uma gestora, você vai ter que lidar com a dificuldade de não ter uma equipe. E você vai ter que lidar com a dificuldade de evitar rumores, burburinhos, fofocas que depreciam, que atrapalham o andamento das atividades de um projeto. Você vai ter que lidar com o chefe. Então, dificuldades, elas vão existir. O ponto central é você se questionar como resolver, é virar o olhar, o foco, a ótica para a solução. Que a pessoa que senta e chora em cima do problema, porque ele está com o foco no problema, o foco na dificuldade. Então, reforçando, dificuldade financeira é dificuldade de um recurso financeiro. E na ausência de um recurso, o que a gente faz? A gente substitui, a gente mitiga, a gente encontra a pessoa que tem esse recurso. Segundo ponto, motivação. Qual é o motivo, qual é a razão que te movimenta? Tem que encontrar essa motivação. Quero ganhar dinheiro, quero viajar, quero prestar serviço para outras pessoas, quero gerar riqueza para outras pessoas, quero ter liberdade geográfica, quero poder ir para uma balada, quero poder ir para um evento de grande porte. Então, eu preciso ter essa motivação muito clara. Isso impulsiona. Isso você manda uma mensagem para dentro do seu cérebro que você quer ir naquela direção e que você precisa fazer, e aí a coisa começa a ganhar volume. Contribuição social. Ao se tornar, por exemplo, analista de leilões, universitários, bacharéis, eles vão estar contribuindo com o funcionamento do mercado imobiliário e para a realização, por exemplo, de casa própria de muitas pessoas. E o leilão, na minha concepção, deveria ser a primeira opção de compra. É um paradigma que tem que ser quebrado na mentalidade do brasileiro. Por que comprar financiado? Por que comprar na planta? Por mais segurança. É uma palavra que você, por exemplo, no leilão, encontra segurança. Desde que você faça a análise correta. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas, Conrado, eu não tenho dinheiro para investir em uma nova carreira. Uma via é começar, por exemplo, com cursos gratuitos e que muitas empresas oferecem. Então, se você procurar cursos gratuitos, informações, ferramentas, você encontra hoje. O desafio é você ordenar essas informações e ter aquela mínima confiança de que você já pode aplicar na prática. Outra opção é executar e aprender fazendo. É decolar o avião e consertar o avião em pleno voo. E é super compreensível que nem todos tenham recursos financeiros disponíveis para investir, por exemplo, em uma nova carreira. No entanto, é importante ressaltar que existem opções acessíveis, como os cursos gratuitos de baixos custos, que podem fornecer habilidades básicas necessárias para começar no mercado de leilões. A gente está falando de leilões, mas a gente está falando o quê? De realização de sonhos, de liberdade financeira, liberdade geográfica, de poder ajudar, colaborar com outras pessoas, né? Ah, mas eu não tenho experiência no setor imobiliário. A experiência ela pode ser adquirida com o tempo. Que o mais importante, na verdade, não é a experiência, é a vontade de aprender. E a falta de experiência no setor imobiliário
ela nunca deve ser um impedimento para você iniciar uma carreira, por exemplo, como analista de leilões de imóveis. O mais importante é ter a disposição de aprender, adquirir conhecimentos específicos sobre o mercado de leilões, onde encontrar a oportunidade, como validar as informações, como fazer uma investigação em cima das informações que não estão disponíveis. E a experiência ela vai ser adquirida ao longo do tempo, por meio de cursos, interações, por meios de compras, de arrematações. O foco deve estar na vontade de aprender e na dedicação em se tornar um especialista em leilões de imóveis. Então, você vai começar como um analista, depois você pode se tornar um especialista, depois você pode se tornar um investidor, depois você pode se tornar um empresário. Ah, eu tenho medo de não conseguir um emprego depois de me formar. O mercado de leilões está aí, está em franco crescimento. E há muitas oportunidades para quem está disposto a trabalhar duro, mas trabalhar de forma inteligente. Você vai trabalhar duro no início, você precisa criar caixa, criar calo. Mas depois você vai trabalhar de forma inteligente, você já vai encontrar as oportunidades e você vai estar orbitando em cima daquelas oportunidades até o quê? Até você começar a beliscar as oportunidades. E é compreensível ter receio em relação ao mercado de trabalho, especialmente em uma nova carreira. Mas é importante destacar que no mercado de leilões de imóveis, ele está em crescimento. E como mencionado anteriormente, há uma demanda crescente por profissionais qualificados nessa área. Você demonstrando dedicação, experiência prática, se mantiver atualizado sobre as tendências do mercado, você tem tudo para ser um empreendedor nessa área de sucesso, de realizações, de resultados, de se tornar uma referência. É importante ressaltar que o esforço pessoal e a busca constante por oportunidades são elementos chaves para o sucesso nessa carreira. Então você vai se esforçar, você vai se dedicar, tem um trabalho burocrático ali, de checklist, de análise e tudo. Mas uma vez que você faz bem feito, você vai pegando o traquejo do negócio. Ah, Conrado, mas não é isso que eu gostaria de fazer. Qualquer outro lugar, qualquer outro trabalho você vai ter. A vantagem é você ter flexibilidade de tempo, poder equilibrar sua vida acadêmica, pessoal e profissional. E já degustar um pouco desse universo profissional. Tá, mas me conta aí um jeito errado de eu começar nessa carreira. Por exemplo, investir todas as economias em um curso caro, sem antes pesquisar sobre o mercado e as oportunidades. Você pediria para o seu investidor colocar todas as reservas em uma única oportunidade de negócio? Não faz sentido, não é? Então, você também não pode fazer isso. Você que está começando, vai sondando. Você vai encontrar um curso que caiba dentro do seu bolso, se não procure o mentor, procure o professor, procure a empresa que está promovendo um curso, converse com ele. Eu recentemente peguei uma bolsista, estou fazendo um trabalho com ela. E ela própria pedindo trabalho. E ela sabe que se ela se capacitar, que é o primeiro passo, ela vai oferecer oportunidade para muitas pessoas. Ela precisa ter o ferramental, né? E um só negócio bem fechado, bem concretizado, paga de longe o investimento inicial em capacitação, tá? Então comece de forma prudente, escolhendo profissionais que demonstrem conhecimento e que podem te ajudar, tá? Então o jeito certo de começar é com cursos gratuitos, de baixo custo. Agora tem que estar com disposição para aprender. E aqui vai um passo a passo para você. Pesquise sobre o mercado de leilões de imóveis e as suas oportunidades. Saia fuçando aí na internet. Queira entender um pouco mais desse mercado. Esse mercado ele não é tão difundido.
Você não conhece a rodo profissionais que trabalham dentro da sua família, especificamente com leilões de imóveis. É raro. Comece com um curso de baixo custo, para você obter aquelas habilidades mais básicas. Vai buscando mais informação, anuncia que você trabalha, faz uma pequena publicidade, e para começar a ganhar um pouco de experiência prática. E esteja sempre disposto para aprender, né? E se dedicar, sempre. Ok? Então a gente já vai chegando aqui no nosso final. Eu queria fazer uma recapitulação. Primeiro ponto, dificuldades financeiras. É um dos recursos dentro de inúmeros. Então você vai ter recurso de conhecimento, know-how, sabedoria, tempo, quanto tempo vai empregar. Vontade de aprender também é um recurso, dinheiro, né? Como eu falei, é um recurso. Então, dentro dos recursos, você não vai ter todos os recursos inicialmente. Agora você tem dificuldade financeira, então é, nada melhor do que começar numa carreira onde o dinheiro já está na mesa e você vai ser um catalisador ali dentro. O dinheiro já está disponível. Nós estamos falando de um bem que valia 500 mil, que cai para 250 mil. Alguém disposto a pagar 250 mil com segurança, com um estudo, com um relatório, com análise. E dos 250 mil ele vai honrar os compromissos e vai sobrar uma parcela para ele obter um lucro. E dentro desse lucro ele vai compartilhar uma parte. Ele não vai tirar dinheiro do bolso dele. Olha que maravilha, você não está vendendo para tirar dinheiro do bolso de ninguém. Você está mostrando que dentro de uma janela de uma operação é rentável, você pode colher uma comissão, tá ok? Não estamos falando de taxa de administração, podemos falar de taxa de performance. Só vou receber se tiver resultado. Ao ingressar em uma nova carreira, você vai passar por situações semelhantes à de 99% da população. Mas você pode fazer sua escolha. Eu vou para o modelo tradicional ou eu vou empreender, por exemplo, como analista de leilões judiciais de imóveis? Se você for para o modelo tradicional, certeza, salários baixos, instabilidade, falta de experiência profissional, tudo isso você vai enfrentar. Tudo que a gente passou aqui. E já sabendo que, entendendo que isso é um processo, uma caminhada, uma jornada, se você está disposto a esperar a maturação para você começar a ter resultado e começar a ter um retorno, né? E aí desistir pode ser uma opção. Agora, a partir do momento que você enxerga uma oportunidade de empreender no modelo de negócio diferenciado, que não tem tanta concorrência e que tem oportunidade de ganhos altos, você já tem uma visão estratégica. Você conseguiu enxergar aqui nessa live hoje que você pode se tornar um profissional diferenciado. Pode abrir inúmeras oportunidades. Inúmeras, inúmeras. Mas quero te dizer uma coisa. Nesse universo aqui, colocando o pezinho aqui na água, na nossa água, desistir, parar, retroceder, não são opções, tá? Então comece pela capacitação. Por quê? Porque a capacitação é o ativo mais valioso no game. É o ativo mais valioso. Quem aprende não depende. E aqui nós, da Brick Leilões, nós estamos dispostos a te levar a um próximo nível. A gente está disposto a pegar na sua mão e te conduzir. Você pode fazer sozinho, você pode não fazer, você pode fazer sozinho, ou você pode vir fazer conosco, ok? Se de um lado enfrentamos situações adversas, dolorosas, por um outro lado, a gente pode aproveitar várias oportunidades de negócios em leilões e que vem crescendo. E que em tempos de crise você pode encontrar oportunidades mais interessantes ainda. A ideia nos leilões é operar no modo alavancagem de patrimônio, multiplicação de riquezas, ok? Então, nessa pegada de superar a dificuldade, com um olhar de superação, com a ideia de buscar uma formação sólida, adquirindo experiências paulatinamente, eu gostaria de me despedir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com pelo menos 3 amigos, se inscreva no canal, no perfil. Se você realmente gostou,
deixa um comentário. Toda a interação aqui no nosso conteúdo impulsiona o nosso material e leva e ajuda mais pessoas, tá ok? Nosso muito obrigado e até a próxima.